Você sabia que pode estar destruindo os seus joelhos e deixando de ganhar coxas volumosas simplesmente por escolher a máquina de leg press errada no seu treino? É isso mesmo que você ouviu. Você chega na academia, enche o leg press 45 graus de anilha, sofre para carregar aquele peso todo e acha que está fazendo o melhor treino da sua vida, mas a física e a ciência do exercício mostram que a história é bem diferente. E aí, beleza? Eu sou o Fabião Pro, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje nós vamos direto ao ponto. Se você quer descobrir de uma vez por todas qual máquina realmente constrói quadríceps perfeito, protegendo a sua patela de lesões chatas, já deixa aquele like maroto, se inscreve, ativa o sininho, hypa o vídeo, e esse vídeo é fundamental para você nunca mais rasgar dinheiro sem perder tempo na academia. Fica comigo até o final porque esse vídeo está imperdível. Vamos começar entendendo a diferença básica entre essas máquinas sem complicação. No leg press 45 graus, a gravidade é a sua principal adversária. Você empurra o carrinho pesado para cima e quando ele desce, o peso cai direto contra o seu corpo. A força máxima acontece quando o joelho está bem flexionado lá embaixo. Por outro lado, no leg press 180 graus, que é também chamado de leg press horizontal, a força é gerada por cabos ou placas diretas. Isso significa que a resistência é constante do início ao fim do movimento. Não existe aquela aliviada quando você estende os joelhos. Além disso, a posição do seu quadril muda tudo. Quando você senta no leg press horizontal ou 180 graus, se você preferir, o seu tronco fica em uma posição mais reta ou levemente inclinada, o que muda o quanto a sua musculatura da sua coxa, especialmente o reto femoral, é esticado. A sensação de esforço é completamente diferente em cada fase da descida e da subida. E na sua academia tem os dois tipos do leg press, ou só o 45 graus, ou só o 180. Comenta aqui embaixo para eu saber como é a estrutura de onde você treina. Agora vamos falar de algo super importante: a tensão no músculo e a pressão na articulação. O leg press 45 graus permite que você coloque muito mais peso, isso é fato. É por isso que todo mundo adora lotar a máquina de anilhas para bugar na academia, não é mesmo? Mas presta atenção no que eu vou falar. Quanto mais você flexiona o joelho no ângulo de 45 graus, maior é a força de cisalhamento, que é a pressão que tenta deslizar a patela sobre o joelho. Estudos clássicos de biomecânica, como os publicados pelo pesquisador Dr. Andrew Vygotsky e também pelo renomado Escamilla e colaboradores 2001, mostram que ângulos mais inclinados aumentam a força compressiva na articulação patela-femoral. Já no leg press 180 graus ou horizontal, se você preferir, a distribuição dessa força é muito mais uniforme. O cabo puxa a força em uma linha reta paralela ao solo, eliminando aquela zona morta em que o músculo relaxa. Você mantém a coxa trabalhando do início ao fim sem empilhar toneladas de pressão desnecessária no seu joelho. Mas falando ainda mais sobre esse duelo, vamos falar de amplitude de movimento, que é a chave para o crescimento muscular. A ciência já provou, como demonstra a revisão sistemática de Schoenfeld e outros colaboradores 2020 sobre hipertrofia mediada pelo alongamento, que treinar o músculo na sua maior fase de comprimento, ou seja, flexionando bem o joelho, gera muito mais sinalização para hipertrofia. E aqui o leg press 180 graus costuma levar vantagem para quem busca saúde. No leg press a 45 graus, quando você tenta descer o carrinho até o peito, é muito comum acontecer o famoso butt wink, que é quando o seu quadril descola do encosto e a sua lombar arredonda. Isso também é chamado de retroversão pélvica. Quando a lombar arredonda sob carga pesada, você transfere a tensão da coxa direto para os discos da sua coluna. No leg press horizontal, por ter um encosto mais anatômico e plano, a maioria das pessoas conseguem flexionar bem o joelho sem perder o apoio da lombar. Mas isso não é nada perto do que eu vou te mostrar nos próximos tópicos, onde analisaremos a ativação exata das fibras da coxa. Mas antes eu preciso passar um recado importante. Para aguentar um treino com essa intensidade e dar conta de empurrar o peso com máxima energia, a sua suplementação precisa estar totalmente em dia.
Não adianta nada ajustar a técnica na máquina, escolher o exercício certo se você não entrega os nutrientes certos para o seu corpo recuperar e crescer. Se você quer suplementos de altíssima qualidade e pureza garantida, acesse agora o site da Probiótica. Na hora de fechar sua compra, use o cupom EUPRO para garantir 15% de desconto em todo o site. É o combustível perfeito para fazer seu treino render de verdade. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Mas voltando ao nosso assunto, quando analisamos pesquisas de eletromiografia, como os trabalhos de Wilk e outros colaboradores, e também de Escamilha e outros colaboradores, vemos que tanto o leg press 45 graus quanto o 180 ativam de forma intensa o vasto lateral e o vasto medial, aqueles músculos nas laterais das coxas em formato de gotas. A diferença está na fadiga e no controle. O leg 45, quando você precisa de muito mais esforço do corpo todo para estabilizar a respiração e empurrar a carga contra a gravidade, a fadiga geral do seu corpo chega antes do músculo almejado falhar. Já no leg press 180 graus, o horizontal, por ser um movimento mais guiado e confortável para o tronco, fica muito mais fácil focar na conexão mente-músculo. É a máquina perfeita para fazer séries de alta repetição, buscando aquele estresse metabólico sem cansar a sua coluna. Chegamos agora na nossa dica de ouro. Qual máquina você deve escolher no seu dia a dia? A resposta inteligente depende do seu tipo físico e do seu histórico. Primeiro, se você tem pernas muito longas, como um fêmur comprido, uma estatura maior ou pouca mobilidade no tornozelo, leg press horizontal ou 180 é incomparavelmente melhor. Ele vai permitir amplitude máxima sem destruir a sua lombar e sem esmagar a sua patela. Agora, se você tem boa mobilidade, joelhos saudáveis e busca força bruta, o leg press 45 graus é uma ferramenta fantástica para trabalhar cargas elevadas na fase concêntrica. Então vai um protocolo híbrido perfeito para você. Não precisa escolher só um. Use o leg press 45 no início do treino com cargas mais altas e repetições moderadas, com 8 a 10 repetições, onde a sua musculatura está descansada. Depois passe para o leg press 180 graus no final do treino com repetições mais altas, 12 a 15 repetições, buscando levar o quadríceps ao limite com segurança total. E aí, se essa explicação prática e sem enrolação te ajudou a entender o seu treino de pernas, clica aqui no botão de hype aí embaixo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos com análises técnicas para elevar seus resultados para um próximo nível. Em resumo, a hipertrofia não depende do peso bonitinho na máquina, mas sim do quanto você consegue flexionar o joelho com segurança, mantendo a tensão nas coxas. O leg press 180 graus vence em proteção articular e amplitude limpa, enquanto o 45 vence em capacidade de carga total. Não esqueça de garantir seus suplementos com desconto no site dos meus parceiros, no site da Probiótica, cupom EUPRO para garantir 15% de desconto, ou no site da Dr. Peanut, cupom DL Personal Fab para você garantir 10% de desconto. Os links estão nas inscrições e comentários fixados. Acompanhe os vídeos, bastidores nos treinos no Instagram, no TikTok, Facebook. É só procurar Fabião Pro. Os links também estão nas inscrições e comentários fixados para facilitar a sua vida. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Clique agora no vídeo que está aparecendo aí no final da sua tela para continuar ajustando a sua técnica e treinando como um profissional. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Bons treinos! Fique com Deus!